Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos. Vou começar com uma notícia boa, pelo menos, né? Saiu aí o Supremo Tribunal Federal, julgou que era procedente ser pago precatórios aí, pessoal. Olha, para quem ganhou processo na justiça aí, pode receber até o final de dezembro, que eu acho um pouco difícil, mas começo de janeiro até o final de janeiro, com certeza vai ser pago aí para 185 mil a 190 mil segurados que tinham ação na justiça, né, que ganharam com relação aí a processos contra o INSS, tá? Então olha que boa notícia, tá? Os precatórios vão sair, tá confirmado isso, tá? Tinha aí um empecilho, né, que estavam querendo parcelar esses precatórios, mas o Supremo disse que não, que é necessário. Então isso também já está aí no orçamento. E até o finalzinho de janeiro agora de 2024, quem tem processo vai receber esses precatórios. Olha que maravilha. Mas nós vamos falar aqui, né, também sobre perícia médica na Justiça Federal. Isso, quando a gente fala em perícia, tem segurados aí. Eu tenho certeza que tem gente que está me assistindo aí, treme. Porque realmente, pessoal, a gente está tão desacreditado das coisas, né? Fica difícil quando a gente vai passar por uma avaliação saber se tem credibilidade ou não, tá? Como funciona tudo isso, né? Bom, primeiro, você tem que ter um processo na Justiça Federal, né? Esse processo você vai entrar com uma ação contra o INSS quando seus direitos são negados, né? A partir do pedido que você fez, um benefício, que é um direito seu, e teve um indeferimento que foi na perícia, né? A perícia médica, muitas vezes o perito, você com tudo na mão, demonstrando a sua incapacidade, ele não reconhece o seu direito e aí sobra para você entrar na justiça, né? Existe diferença entre a perícia do INSS e da justiça? Bom, a perícia do INSS é administrativa, né? É feita dentro do próprio órgão e é realizada por um perito que é servidor do INSS, né? Isso já causa uma grande suspeita, né, com relação a isso. Agora, as perícias judiciais, elas são feitas por peritos convocados por juiz e não tem vínculo nenhum com o INSS. Só esse motivo já dá mais crédito às perícias judiciais. Agora eu ouvi aí, né, um comentário, né, falando que as perícias judiciais, o perito, ele tem todo o cuidado para uma análise e chega a durar 2 horas uma perícia. Eu não sei aonde isso, tá? Nem no INSS. No INSS não dura 20 segundos a perícia, não dura 2 minutos. Né? Você entra dentro da sala, entrega a documentação, o perito não pergunta nada, não fala nada, anota no computador, tchau, vai com Deus. É assim. Na justiça, o perito ainda pode perguntar alguma coisa, olhar um pouquinho mais, mas não demora 2 horas uma perícia dentro da justiça, né? Qual é a chance de você ganhar um processo judicial? Bom, primeiro você tem que passar pela perícia judicial, né, ter um laudo aí favorável, ter uma avaliação favorável, mas isso não é tudo, porque o juiz não fica dependendo desse laudo para analisar e dar uma sentença no processo, tá? Muitos processos aí, o juiz ele pode ignorar o laudo devido aí à complexibilidade e ele mesmo, através da lei, ele fazer uma análise e dar um resultado contrário ao laudo, tá? Não quer dizer nada. Mas segundo pesquisas feitas dentro da própria justiça, né, uma média de 35%, né, dos segurados do INSS que recorrem à justiça conseguem ter sucesso com ações, tá? Bom, a perícia médica judicial é aquilo, né? O perito vai realizar uma entrevista, um exame físico, análise de documentos, né? Por isso é muito importante levar sempre uma documentação atualizada, tá? Documentos em bom estado, sem estar amassado, dobrado, rasurado, molhado. A gente sabe que isso pode acontecer, né, pessoal? Mas quanto mais você evitar, melhor, porque aí não vai te dar dor de cabeça de, por exemplo, ele não aceitar um laudo médico, ele não aceitar um exame por uma rasura, né, que ele não consegue ler. Então ele fala, esse documento está invalidado, é necessário um outro documento, né? Isso pode acontecer. E muitas vezes eu já acompanhei casos, né, que por tanta complexidade no processo, o perito judicial fez um laudo e na hora da entrevista com o juiz, esse segurado ele foi submetido a uma nova perícia. O juiz queria saber uma segunda
opinião, tá? Isso acontece, né? Aí, ó, a perícia médica, quando apresenta uma complexidade, ela realmente ela pode demorar um pouquinho mais, mas não chega a 2 horas, né? O que você não deve falar numa perícia? Bom, você não deve, por exemplo, simular sintomas. Tem gente que pega muleta para ir na perícia, cadeira de roda, e não sabe nem como utilizar. O perito, ele é médico. Se você usa no dia a dia uma muleta ou uma cadeira de rodas, você acaba tendo um pouco de prática. E as pessoas têm dificuldade e já demonstram aí, porque o médico sabe avaliar, né? E outra, por exemplo, você fala, eu tô com um problema, com dor no estômago, aonde dói, né? Eu não consigo, eu tenho um problema de coluna. Ele joga uma caneta no chão, finge que caiu sem querer para você abaixar e pegar. Da maneira que você abaixar, o médico já avalia se o que você tem realmente é um problema, como você está falando, ou não. Então tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? E não adianta ficar falando, se você tem 10 problemas de saúde, ficar contando a sua história, a sua vida para o perito. Ele não é teu compadre ou tua comadre, tá? Você está ali, apresente a pior causa que está impedindo de você desempenhar o seu papel, a sua função, tá bom? Para ser analisada. Não precisa ficar falando que tem um monte de doenças, tá? Como saber se a perícia foi aprovada, né? Bom, você vai ter um acesso ao relatório médico, né? Através do seu advogado, né? Ou então entrando em contato com o tribunal onde está o seu processo, tá? Lá você vai encontrar todo o relatório, tudo que foi descrito aí pelo perito, tá? Já no INSS, você tem a perícia feita e você tem o resultado no mesmo dia, tá? Você pode consultar aí através do portal Meu INSS, a partir das 21 horas, você já consegue saber o resultado da perícia. Na justiça demora um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais, como nós falamos aqui. Você, uns 10 dias mais ou menos, né, pro perito entregar um laudo, tá? Bom, o que acontece depois da perícia judicial, né? Quanto tempo o perito ele tem para entregar esse laudo para o juiz? Bom, segundo o artigo 477, o perito vai protocolar, né, em juízo o prazo fixado pelo juiz de 20 dias antes da audiência de instrução. Terminada a fase da perícia, né, o juiz vai ver se tem testemunha, vai fazer uma análise, né, das manifestações dos advogados, né, porque tanto o advogado do INSS como o seu, ele se manifesta dentro do processo. É uma coisa assim meio complicada, viu, pessoal? É uma coisa complicada, por isso que muitas vezes aí um processo ele demora quase 2 anos dentro da justiça. Dependendo da região, pode demorar até mais, e a complexibilidade desse processo, né? Quem decide o resultado da perícia judicial é o que eu falei, né? O juiz ele vai determinar, por exemplo, segundo ali a visão do perito, uma parte importante do processo para ele tomar uma decisão e dar uma sentença. Mas não quer dizer que ele seja obrigado a considerar isso. E o juiz também não tem prazo, tá, pessoal? Não adianta ficar querendo pressionar. Tem muita gente que, eu concordo que tem muitos advogados que deixam a desejar, né? Não informam nada sobre o processo, não dão nenhum tipo de orientação para o seu cliente, que seria o segurado do INSS. Mas também não adianta você ficar ligando toda semana para o advogado para querer saber o que o juiz fez, tá? Processo na justiça é demorado mesmo. Inclusive, se você tem dúvidas, né, com relação a processo na Justiça Federal, nós temos diversos vídeos aqui no canal que podem te ajudar a tirar suas dúvidas e te instruir, tá? O perito judicial, ele pode negar a perícia, né? Ele dizer que você não tem a incapacidade. E o que acontece, né? É como no INSS, né? Só que no INSS, se todos os seus direitos forem recusados, sobra os recursos dentro do INSS, né? Ou então entrar na justiça. E quando é na justiça que não reconhecida a incapacidade, você pode apelar para o juiz por uma segunda opinião. Como eu falei, o juiz muitas vezes ele fica em dúvida, ele pede uma segunda perícia, mas você pode apelar, né? Apelar para o juiz, olha, eu gostaria de uma segunda opinião, porque está tudo comprovado. Você pode falar, né? Ou o seu advogado contestar, mas isso tem um prazo aí de 30 dias, tá? Para você fazer isso. Não é assim quando você quer, tá bom? Bom, o papel do juiz no julgamento, né, através do laudo
ele vai apreciar a perícia de acordo com os dispostos, né, no artigo 371, indicando a sentença, né, os motivos que levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, né, levando em conta, né, o método utilizado pelo perito. Olha aí, é o que eu falei, o juiz muitas vezes ele não é obrigado a levar em consideração aquilo que o perito judicial colocou no laudo. O perito judicial colocou lá que eu preciso ser aposentado por invalidez porque eu estou totalmente incapacitado. Você aparece na frente do juiz, o juiz presta atenção, ele faz uma avaliação e fala, não, esse caso não é para uma aposentadoria por invalidez. Aí o juiz pode inclusive mudar, tá? No caso aí, você pediu aposentadoria por invalidez, ele manda você permanecer no auxílio doença, ou mesmo passa-se para um auxílio acidente. Isso pode acontecer dentro da justiça, da mesma maneira que acontece dentro da reabilitação profissional. Uma pessoa que está recebendo auxílio doença, chega na reabilitação, vai fazer um curso, não tem condições, não se adapta a nenhuma outra atividade que possa lhe trazer sustento para a família, e há um agravamento de uma doença, de uma lesão, você pode sair da aposentadoria, da reabilitação profissional, aposentado por invalidez, e você entrou ali como auxílio doença. Então, são todas dúvidas que nós estamos tentando tirar aqui e trazer e dar conhecimento para você, tá? Muitas vezes você fica desesperado, meu processo está há 1 ano, não sai, está 6 meses, não sai, não viu a resposta do laudo, né, do perito judicial. Olha aí, você tem como consultar, mas tem prazo, né? O INSS você consegue ver no mesmo dia, na justiça dá uns 10, 15 dias, ou o seu advogado, ou você entrando aí no site do TRF, né, aonde está o seu processo, e você vai ter as informações. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo, que o conhecimento tenha ajudado você, né, porque tirou dúvidas, e a partir de agora você sabe um pouquinho mais de como as coisas acontecem dentro do INSS e na Justiça Federal. A notícia boa, né, que foi dada, os precatórios vão começar a ser pagos aí, né, são 94 bilhões, né, para 190 mil, né, pessoas, quer dizer, pessoas que estão aguardando o processo aí, que tiveram a causa ganha, né, e estão enrolados para receber esses precatórios. Vão começar o ano aí em janeiro, pelo menos recebendo um dinheiro, né, que é direito, e já começa o ano ajudando muita gente. A gente fica feliz em trazer notícias como essa. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Trazemos aqui atualizações de uma forma simples, palavras simples para todo mundo ter entendimento. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser beneficiado. Sempre que nós colocarmos conteúdos novos, você vai ser informado que existe uma atualização, e pode ser a informação que você está esperando há meses, há dias, né, para resolver o seu problema. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, estamos terminando o ano, já vamos entrar na semana do Natal aí, né? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, prosperidade, saúde, alegria. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, tá? Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.